Vou compartilhar aqui a tela para a gente dar uma olhada no na nossa interface. Tá aqui. Essa é a nossa velha interface que a gente tem usado em várias aulas para implementar. E hoje eu quero que a gente converse sobre um JavaScript que vai nos auxiliar nesse carrossel de imagem aqui. Então eu vou ter um conjunto de 3 ou 4 imagens. Clicando no botão avançar, ele tem que mudar a imagem e reapresentá-la na tela para mim. Clicando no botão retroceder, ele tem que voltar à imagem anterior e apresentá-la na tela para mim. Existem várias maneiras de se implementar esse carrossel. Eu vou colocar lá no Ava para vocês um link de uma implementação muito bem documentada, que vocês podem incorporar aos projetos de vocês. E ele vai dar vários recursos para esse carrossel ficar bem bacana. Aqui hoje eu quero só fazer a chamada para um JavaScript e mostrar para vocês como que através do JavaScript a gente consegue alterar partes do nosso HTML que está sendo renderizado pelo navegador. Tá? Então, aqui no nosso navegador, eu vou recarregar, aqui a gente tem a nossa interface implementada. Né? Isso aqui a gente foi fazendo juntos. O projeto que está disponibilizado para vocês está pronto até essa barra de navegação aqui, onde tem home, quem somos, produtos e pedidos. Esta parte de baixo, nessa parte central, que tem a imagem e vai permitir que eu mude de imagem conforme eu vá clicando no botão retroceder ou no botão avançar, não está implementada. Então é isso que a gente vai ver hoje, tá? Aqui eu não implementei o botão avançar, porque ele é espelho do botão retroceder, então entendendo como funciona o voltar, vocês implementam depois o avançar, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou com a imagem inicial. Se eu clicar aqui no retroceder, ele troca de imagem para mim. Acho que eu tenho 3 imagens aqui à disposição, tá? Se eu clicar em retroceder mais uma vez, ele mudou para outra. Essa aqui, inclusive, não tem uma qualidade muito boa, mas enfim, né? É um supermercado. Se eu retroceder mais uma vez, ele vai voltar para a imagem original, porque eu só tenho 3, e ele fica rodando essas 3 imagens, tá? E aí eu quero mostrar para vocês como que foi feito isso de um jeito bem rápido, bem simples, antes de vocês irem para a atividade, né? A ideia foi criar uma função JavaScript da forma mais pedagógica possível, com o código mais claro possível, para que vocês entendam como é que a coisa funciona. E, já que eu estou compartilhando, vou abrir aqui meu Visual Studio Code, e aqui a gente tem o nosso projeto. Esse aqui é o projeto que a gente trabalhou na aula passada, tá? O que eu acrescentei nesse projeto? Vocês conseguem ver bem aqui que eu estou no index HTML. Nesse index HTML, eu vou rolar um pouquinho para descer aqui para o final. O que foi acrescentado? Foi acrescentada essa section aqui. Section é uma tag semântica do HTML5, ela serve para mostrar uma boa estruturação do meu arquivo, tá? E aqui eu tenho, então, uma seção no meu HTML destinada a mostrar imagens. Por isso, eu dei um nome para class de mostra imagem. Dentro dessa seção, eu vou inserir 2 componentes. Um componente é a imagem propriamente dita. E o outro componente é o botão avançar ou retroceder. No caso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu comentei, eu só implementei o botão retroceder. Quando vocês forem implementar o botão avançar, é muito parecido, é só criar um outro botão, né? Dar o nome para ele de botão avançar, e é o espelho disso daqui, tá? Bom, esse botão avançar, ele está dentro dessa div, que eu chamei de botão retroceder imagem. Então, a div, ela vai estruturando o meu código, né? Então, eu tenho esta divisão do meu código destinada ao botão retroceder. O que representa o botão, né? Botão é um input. Através dele, eu forneço uma entrada para a aplicação. Por isso, eu criei a tag input, coloquei aqui o type button, né? É um botão. Eu defini uma classe para ele, um class, porque eu vou usar esse class lá no CSS para definir a configuração que eu quero dar para esse botão. E configurei aqui o evento onClick. Quando eu clicar nesse botão, eu quero executar esta função. Como é que eu sei que eu estou chamando uma função? Toda vez que eu tenho abre e fecha parênteses aqui ao final,
eu estou chamando uma função, eu estou chamando código, tá? E esse código tem que estar aqui no meu arquivo HTML ou tem que estar em um outro arquivo que seja referenciado aqui dentro do meu HTML, tá? Então, vejam, aqui eu estou simplesmente chamando a função avança imagem. Se a gente Professora, rolar, pois não. eu tenho uma pergunta. Existe um problema de otimização caso o JavaScript fique no front-end, no mesmo arquivo do front-end? Não, Ou é questão de gosto? não é nem questão, em termos de desempenho, não tem problema, né? O desempenho, vamos lá, retomando alguma coisa da aula passada. Eu posso chamar o meu JavaScript aqui em cima, aqui dentro do head, tá? Como no caso aqui, por exemplo, eu só fiz a referência, mas eu poderia escrever o meu código JavaScript aqui. Ou, normalmente, se coloca aqui embaixo, no final do body. Mas você pode colocar a tag script em qualquer parte do teu HTML, tá? A diferença é o seguinte, a renderização desse arquivo HTML, ela ocorre de cima para baixo. Então, muitos desenvolvedores gostam de escrever o JavaScript ou referenciá-lo aqui no final, porque o HTML ele é todo renderizado e ao final ele faz a carga dos scripts. Então, esse tempinho de processamento que ele leva para carregar os scripts ocorreria depois que a página está toda carregada, tá? Se a gente coloca aqui no início, né, como os artigos, né, a literatura prescreve, né? Se a gente coloca aqui, ele leva um tempinho, né? Porque primeiro ele carrega e depois ele renderiza o seu código, tá? Mas é só essa diferença de performance. Agora, em termos de fazer a referência ou escrever o script, em termos de desempenho, não há diferença nenhuma. O que pode ocorrer é que se você escrever o seu script dentro do HTML, você não vai conseguir reaproveitar esse script em outro HTML, entendeu? Então, se de repente você precisa, né, de uma função em 2 pontos da tua aplicação, você tem que escrevê-la 2 vezes. Se você coloca num arquivo à parte, fica mais fácil e a probabilidade de você reaproveitar o código fica maior. Tá? Então, você só tem que medir isso, se vai haver necessidade ou não. Mas em termos de desempenho, não tem diferença não, tá? Ah, tá. É que eu vejo bastante site do governo, eles colocam um script no HTML mesmo. Eu fiquei me perguntando se existia alguma coisa importante referente a isso. Não. Aí foi meio que estilo e talvez seja uma função muito específica que só está servindo para aquilo ali, né? E também há que se considerar que muitas aplicações do governo, elas são antigas, né? Então, não sei, algumas padronizações vão acontecendo com o tempo, né? E existem alguns códigos legados e tal. Mas em termos de performance, não tem essa preocupação não, tá? E é feio. Nossa, eu acho horrível. Eu tenho um estilo que eu gosto de fazer tudo bem separadinho, sabe? Então, eu gosto de ter... As aplicações nas quais eu trabalho tem muitas classes, as minhas classes têm muitos métodos, e eles são bem pequenininhos, bem miudinhos, porque eu quero que ele seja muito específico, eu quero que fique tudo separado, para eu tentar reaproveitar quando necessário, né? Aí tem uma série de coisas que influenciam nisso, né? Estilo do desenvolvedor, experiência do desenvolvedor e tempo também. Às vezes você tem que fazer o troço para ontem, aí você nem para olhar como é que está organizado o projeto, vai lá e faz o código, pronto, resolveu, eu toco para frente. Tem uma série de questões que influenciam nisso, né? Então, mas em termos de performance não tem problema não, tá? Então, só retomando aqui. Então, quando vocês encontrarem alguma parte do código, qualquer coisa seguida de abre e fecha parênteses, pode até ter alguma coisa aqui dentro dos parênteses, tá? Mas se houver o parênteses aberto e o parênteses fechado, isso significa que eu estou chamando uma função, ok? Pode ser uma função pré-definida, que o JavaScript já entenda, que o navegador já entenda, por exemplo, a função date, né, que pega a data da tua máquina local, ou pode ser uma função que o desenvolvedor tenha criado especificamente para essa aplicação.
tá? Fato é que essa função tem que existir em algum lugar. Nesse caso, avança a imagem. Onde é que ela está? Vamos rolar para baixo para ver se a gente encontra alguma coisa. Não tem nada, acabou o HTML. Então vamos para cima, para ver se a gente acha algum script, né? Ó, estamos subindo, estamos subindo, estamos subindo, estamos subindo. A única coisa que a gente encontra fazendo referência a script é essa tag aqui, né, na marcação head do meu HTML. E aqui eu não tenho o script propriamente dito, mas eu tenho a referência para ele. Então, eu estou dizendo, olha, esse HTML, ele pode usar todas as funções que estão escritas dentro do arquivo script1.js, que está dentro da pasta JS. Tá? Então, eu venho aqui na pasta JS, cá está ela, e aqui eu tenho o arquivo que me interessa, o script. Aqui eu tenho duas funções, vamos dizer assim. Na verdade, eu tenho uma função só. Aqui eu tenho um código, eu deixei aqui só para mostrar para vocês uma função pré-definida, tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu estou chamando new date. Date é uma função também, ela pega a data do sistema, tá? Mas quem é que está implementando essa função? Essa função é inerente ao próprio JavaScript, então eu não precisei escrever a função date, ela está à disposição. E aí ela é executada, a nova data é colocada dentro da variável D, e aí eu mostro essa data só lá no console. Então eu não vejo, né, no meu navegador eu não vejo nada disso, mas ele está mostrando lá no console. Mas por que eu entrei aqui? Eu entrei buscando pela função avança a imagem. Cá está a danadinha. Então, quando o meu arquivo HTML, deixa eu voltar aqui para ele, quando o meu arquivo HTML recebeu essa referência aqui ao script1.js, então o meu HTML pode usar tudo o que está dentro desse arquivo. E dentro desse arquivo está a função avança a imagem. Perfeito. Agora, em que momento que essa função avança a imagem, ela é executada? Repetindo, né? Não basta você escrever a função. Alguém precisa pedir para essa função ser executada. Tá certo? E quem é que pediu para essa função ser executada? Foi este botão aqui, este botão, quando ocorreu um clique sobre ele. Então, é como se eu tivesse um observador, né? Internamente na minha aplicação, é como se alguém estivesse observando tudo o que acontece com esse botão e quando um clique ocorreu, ele dispara a chamada para a função. A chamada para a função, agora vamos voltar aqui ao script e analisar o código, é uma função muito simples. Olha, eu tenho aqui uma variável conta, que começou com 0, então quando o script foi carregado, a variável recebeu 0. Quando a função é chamada, eu pergunto se o valor dessa variável é igual a 0, se é igual a 2, perdão, eu pergunto se o valor dela é igual a 2, se for igual a 2, ela retorna para 0. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho 3 imagens de supermercado para mostrar naquele meu carrossel. Tá? Se entrarmos aqui na nossa pasta IMG, a gente vê aqui, deixa eu dar uma expandida aqui, eu tenho a imagem supermercado underline 1, supermercado underline 2, supermercado underline 3. Então, eu tenho essas 3 imagens só. Então, aquele meu carrossel tem que ficar num circular, né? Da 1 ele vai para 2, da 2 ele vai para 3, da 3 ele volta para 1, e assim vai, tá? Porque eu só tenho essas 3. Perfeito. Bom, se eu só tenho essas 3, eu comecei a minha contagem em 0, então significa que o meu contador vai poder assumir valores 0, 1 e 2. Concordam que isso dá 3 imagens? Quando ele está 0, eu tenho que mostrar a primeira imagem. Quando ele está 1, eu tenho que mostrar a segunda imagem. Quando ele está 2, eu mostro a terceira imagem. Então, aqui, eu estou avançando a imagem. Se ele já está com 2, não adianta eu tentar ir para frente, porque eu só tenho 3 imagens. Então, ele volta para 0. É aquela história, né? Que ele vai até o fim e recomeça.
Se não estiver valendo 2, significa que eu ainda posso avançar. Então, eu coloco o mais nele. Entenderam esse esqueminha aqui da contagem? Tudo bem, gente? Alguém? Sim, mas Sim. professora, se, por exemplo, não tivesse o if e o else, o que aconteceria? Ele daria um loop de volta para a primeira imagem ou não? Não, se você não tem o if e o else, ele vai aumentando, né? O tempo todo. Ah, ele vai. Ah, entendi. Aí ele pediria algo que não existe. Não daria É. para fazer um loop, então? Dá para fazer um loop. Acontece que eu não fiz o loop aqui, porque a cada clique eu dou um passo, né? Se eu fizer um loop, ele vai ficar rodando várias vezes a cada clique, né? E não é essa a intenção. Entendeu? Ah, entendi. É um clique, um passo. Um clique, um passo. Um clique, um passo. Então, por isso que eu fiz só o if. Se desse o clique e eu quisesse que ela rodasse, se, por exemplo, ela for mudar conforme o tempo, aí você faz um, entendeu? Tipo, a cada 10 segundos eu quero trocar a imagem. Ah, igual aqueles sites que tem vitrine, né? Exato. Aí depois isso aí fica de tarefinha para vocês, entendeu? Aí é outra história. Mas, de qualquer maneira, você tem que saber em que momento que você chegou na última imagem para recomeçar da primeira, né? Então, vai ter que ter um if aí na história. Porque você não pode ir aumentando infinitamente, né? Você tem um limite de imagens. Tá? É verdade. Exato. Bom, mas os demais entenderam esse esquema aqui da contagem? Bom, é que eu quis fazer começando com 0, só para mostrar uma continha aqui para vocês, tá? Bom, então vamos seguindo aqui, tá? Então, ele faz isso daqui, esse if, esse else, só para definir o valor dessa variável conta. E acreditem em mim, o valor dessa variável conta vai ficar sempre entre 0 e 2, justamente porque eu só tenho 3 imagens, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui, ó. Então, a minha variável... Olha, eu tentando escrever com o mouse, hein? A minha variável conta... tá aqui. Ela vai poder assumir os valores 0, 1 ou 2. Como que eu garanto esse intervalo? Primeiro, eu inicio a variável com 0. Tá aqui. Então, eu já limitei aqui o limite inferior, né? Então, o mínimo que ela tem é 0. Quando eu entro aqui na função avança, eu pergunto, a variável conta está valendo 2? Porque se eu cliquei aqui é porque eu quero avançar, eu quero mostrar a imagem seguinte, tá? Se estiver valendo 2, significa que ela já estaria aqui, ó, na última posição. Se ela já está na última posição, ela não tem que voltar para cá para recomeçar a mostrar as imagens? Então, esse voltar para cá, em termos de programação, significa fazer o valor dela voltar para 0. Tá? Agora, se o valor dela não for igual a 2, por exemplo, se estiver valendo 0 e eu estou querendo avançar, então basta que eu mude para o 1. De 0 para 1. Mudar de 0 para 1 é só acrescentar uma unidade. Então, aqui conta mais. Igual a gente fazia em Java, né? O que ele faz? Ele aumenta em uma unidade o valor da variável. Tá? Então, esse if else aí é para garantir que a variável conta fique entre o intervalo de 0 a 2. Nem menos que 0, nem mais que 2, porque eu só tenho 3 imagens aqui, ó. Tem 3 imagens, supermercado 1, 2 e 3. Beleza. Uma vez definido o valor da variável conta, eu tenho que mudar, deixa eu ver se eu consigo, eu tenho que mudar, se eu conseguisse fazer meu navegador reaparecer, eu tenho, olha só, uma vez definido qual imagem eu vou mostrar, eu tenho que fazer com que essa imagem seja carregada e seja apresentada na tela. Então, algumas ações acontecem depois que eu cliquei. Então, um pedaço, observe que um pedaço da tela, né, um pedaço da página foi recarregado. Ó.
não sei se vocês conseguem observar, mas essa parte superior aqui, ela não mudou. Não deu nem um refresh nela. O que mudou foi só essa parte da imagem, ó. É só ela que tem refresh, tá vendo? Por que que isso ocorre? Voltando aqui. Porque tem essas linhas agora que vão de 11 até 13. E o que está acontecendo aqui? Primeiro, lembra que eu comentei na aula passada que um objeto extremamente importante que o JavaScript tem para trabalhar é o objeto document. Então, esse objeto, ele me dá acesso a todas as partes do meu arquivo HTML. Eu até desenhei na aula passada uma árvore hierárquica, né? A partir daquela tag body, ele vai montando a hierarquia dos componentes da minha página. E através desse document, eu consigo pegar os elementos que compõem esta árvore. Eu posso acessar esses elementos por várias formas. Pelo nome, pela tag, pelo ID, como foi o caso aqui. Então, eu criei lá no HTML, deixa eu voltar aqui um pouquinho, no index HTML, tá? Só para vocês verem. Aqui, ó, no HTML, a gente tem a tag IMG, estão vendo? Essa tag, ela começa mostrando a imagem supermercado 1. Então, quando eu carrego a página, ela vem com essa imagem na tela para mim, tá? Essa tag, ela tem o ID imagem ativa, tá vendo? IMG underline ativa. Esse ID aqui é o que está sendo usado nesse cara. Então, eu falei, olha, pega a árvore de elementos que o document me entrega e dessa árvore extrai um elemento e você vai procurar esse elemento na árvore pelo ID. Então, eu quero que você encontre para mim o elemento cujo ID é IMG underline ativa. Fazendo isso, eu coloco aqui dentro dessa variável IMG um elemento complexo. Eu estou colocando lá uma imagem, tá? Eu estou colocando aqui dentro dessa variável não apenas um nome, não apenas um conjunto de pixels que compõem a imagem. Eu estou colocando a posição em que essa imagem aparece na tela, tá? Eu estou colocando o próprio ID dessa imagem. Enfim, isso aqui é um objeto complexo. Tá aqui. Esse objeto IMG é esse objeto IMG aqui do HTML, tá? Então, é o mesmo. Então, programaticamente, lá no JavaScript, eu consigo acessar um pedaço do meu HTML. Perfeito. Acessando esse pedaço, eu vou... Lembra quando a gente estava aprendendo orientação a objetos, que a gente tinha os métodos get e os métodos set? Quem lembra? Eu. Sim. Então, os métodos set, toda vez que eles eram invocados, né, toda vez que eles eram chamados, é porque a gente queria mudar o valor de um campo do meu objeto, não é? É a mesma coisa aqui. Quando eu estou chamando set attribute, né, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo mudar, eu estou querendo setar o valor de um atributo do objeto IMG. E qual é esse atributo que eu estou querendo mudar? É o atributo src. Por que eu quero mudar esse atributo? Voltando aqui no index HTML, a gente vai ver que eu tenho aqui, por default, o src definido para pegar a primeira imagem do supermercado. Tá certo? Então, esse objeto IMG, ele nasceu com este valor. É como se eu tivesse um objeto lá cuja idade é 10. Então, quando ele é instanciado, ele assume esse valor. Só que quando eu clico no botão avançar, eu quero puxar outra imagem. Então, eu tenho que mudar o src. E é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Ó. O set attribute, ele está mudando o valor do atributo src. Mas ele está mudando o valor para qual? Olha, ele está indo lá na pasta, ele está falando, ó, pega a imagem que está dentro da pasta IMG. A imagem começa com o nome supermercado underline,
Tá vendo? Eu propositalmente eu criei supermercado underline 1, underline 2 e underline 3. Ele está montando aqui uma string, está concatenando. Ele está pegando essa parte, img barra supermercado underline, e concatenando com o valor da variável conta, e ele está acrescentando mais um. Por que esse mais um? Porque quando a minha variável conta estiver valendo 0, é porque eu quero pegar a primeira imagem. E a primeira imagem aqui está com 1. Então, ele pegou 0 mais 1. Por isso que eu coloquei o mais 1 aqui, tá? E coloquei entre parênteses. Primeiro, ele faz a adição. Ó, aqui vem, a gente retorna aquela questão de tipos de variável da aula passada ou retrasada, não me lembro mais. Ele está pegando a variável conta, que é uma variável numérica, e está somando com 1, que também é número. Então, são variáveis de mesmo tipo, são numéricas. Então, ele faz uma adição numérica. Então, se o meu conta está valendo 0, 0 mais 1 vai dar 1. Perfeito. Aí, depois, ele vai concatenar esta parte que está entre aspas, supermercado underline, com este 1 que ele calculou. Então, aí são dois tipos. É o string da parte inicial, mais um valor numérico. Então, como não dá para fazer uma operação matematicamente falando, o que é feito? É feito uma concatenação. Então, daí, a minha variável passa a ser supermercado underline 1, supermercado underline 2, tá certo? E concatena depois com a extensão. Pegaram? Então, dependendo do valor da variável conta, é o valor que eu vou conseguir aqui, é o nome que eu vou dar para a imagem que vai ser carregada. Então, se o meu conta está valendo 0, eu vou carregar supermercado underline 1. Se o meu conta estiver valendo 1, eu vou carregar supermercado underline 2. Se o meu conta estiver valendo 2, eu vou carregar supermercado underline 3, certo? Então, aqui eu estou colocando o nome do atributo que vai ser alterado, e aqui eu estou colocando o novo valor desse atributo. Então, o SRC, esse SRC de source, eu tenho que indicar a fonte da imagem que será mostrada. E a fonte é a pasta e o nome da figura que eu quero que seja carregada. Tá certo? Opa. E como eu já fiz uma alteração no objeto que foi obtido via document, então o fato de eu alterar já altera e já renderiza esse pedacinho na tela. Por isso que a parte superior da tela não teve refresh. Eu só mudei a parte de baixo, porque eu fiz uma alteração muito pontual no meu HTML, tá? Eu não tive que ir lá no servidor e recarregar a página inteira. Eu simplesmente recarreguei a parte que eu mudei. Tudo bem? E aí ele fica fazendo aquele carrosselzinho lá, bonitinho pra gente. E, na verdade, não deveria nem estar chamando avança, né? Porque o botão que eu estou clicando aqui é o botão retroceder, né? Eu estou clicando aqui no voltar e ele está avançando, mas tudo bem, entendam que ele está mudando a tela. Professora. Tudo bem? Dúvidas? Sim. Podem falar. Professora, no caso ali, ele vai pegar o supermercado, né? Isso. Então, se a gente sempre tem que colocar, tipo assim, supermercado na sequência, o supermercado 1, 2 e 3 ali, no caso, a figura. Então, depende muito de como você vai programar. Mas essa estratégia que eu fiz aqui, né, de ir montando automaticamente o nome da figura para ela ir mudando, aí você tem que ter uma parte que é fixa, que foi o caso do supermercado, e uma parte que você vai calculando. Então, eu optei por ir calculando um número, mas poderia ser uma letra sequencial, sabe? A, B, C. Precisa ter um padrão. Isso é fato, tá? Precisa ter padrão. Porque ele não vai saber, ó, agora você tem que... Se eu tivesse chamado... Imagine que a primeira imagem se chamasse figura 1, a segunda se chamasse supermercado e a terceira se chamasse teste. Tá? Como que eu vou saber que eu tenho que carregar primeiro o supermercado, depois a imagem, depois a teste, né? Fica complicado para
para o meu algoritmo, que roda sempre a mesma coisa, decidir por uma figura ou outra, sabe? Então, a gente precisa ter um padrão assim no nome, para ele poder ir avançando, porque isso aqui é uma rotina, né? Então, o nome tem que ser parecido e tem que ter um pedacinho aqui que muda, e muda conforme o cálculo que você faz. Tá? Isso pode ser feito dessa maneira, ou pode ser feito com array também, tá? Mas eu achei que assim era mais simples. E voltando, né? Isso aqui foi uma sugestão bem didática, bem simples, só para a gente ver, né, o JavaScript interagindo com a nossa página, né, e montando alguma coisa bonitinha ali. Tudo bem? Entendeu? Deixa eu ver quem mais. Bom, perfeito. Então, qual foi o objetivo de mostrar isso daqui? Foi mostrar esse objeto document sendo utilizado, ele acessando uma tag em particular do meu HTML e ele fazendo a atualização de um atributo dessa tag que automaticamente é carregado na tela para a gente. Tá? Aqui eu coloquei um console.log só para eu ver o valor que ele está mostrando na conta. Tá? Vamos voltar aqui. Eu vou apertar o F12 só para a gente olhar aqui no console. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Aquele console.log que está lá, né? É para a gente ir acompanhando o valor da variável conta. Eu vou recarregar aqui, só para vocês verem. Ó. Primeiro, essa mensagem que está mostrando aqui, ó, de dentro do arquivo, quem mostrou foi essa mensagem aqui em cima. Ó. Tá? Ah, mas em que momento que isso ocorreu? Vocês observam que esse código ele está fora de qualquer função, estão vendo? Tudo que está fora de qualquer função é executado quando o meu HTML é carregado, tá? Então, quando eu carrego o HTML, deixa eu apagar essas coisinhas aqui. Quando eu carrego o meu HTML, ele executa o código que está fora das funções, tá? Então, como eu tenho aqui em cima no meu HTML a chamada para o script, então na hora que ele é carregado, esse script aqui foi carregado em memória e o código que não estava dentro de funções foi executado, tá? Então, ele executou esses dois comandos aqui. Tanto executou que se a gente vier aqui, a gente consegue ver a hora. Ó, de dentro do arquivo, mensagem, e está mostrando a hora que ele pegou aqui no cliente. 19:51:52, certo? Muito bem. Agora, vou descer aqui um pouquinho. Se eu clico aqui no botão, tá vendo? Ele mostrou conta 1. Por que ele mostrou conta 1? E ele mudou aqui a imagem também, né? Além de ele ter mudado a imagem, ele mostrou aqui no console conta 1. Isso aqui a gente não deixa no nosso código não, tá? No código profissional. Eu só coloquei aqui para a gente ir observando. Por que ele mostrou o conta 1? Se eu voltar aqui. Porque ele executou a função avança a imagem, a variável conta estava com 0, ele passou pelo if e verificou que ela não era igual a 2, então ele caiu no else. E aí ele incrementou de 0 para 1 a variável conta. Ele atualizou o atributo src para pegar supermercado com o novo valor de conta. E aí ele mostrou no console para mim qual foi o novo valor, só para eu ir observando. E se a gente for clicando aqui, ó, vocês vão ver, olha, de 1 ele foi para 2, de 2 ele voltou para 0, porque eu só tenho 3 imagens. Aí ele vai para 1, 2, volta para 0, e assim vai. Tudo bem? E aqui ele está mostrando qual é a linha do JavaScript que ele está executando, a linha 14. Se a gente clicar em cima dele, a gente vê bem aqui, ó, na linha 14, eu vejo o comando que foi executado. Tá? Então, essa ferramenta aqui de inspeção de código é muito boa também para a gente acompanhar o nosso JavaScript. Tá bom? Certo? Legal. Então, agora eu vou parar aqui meu compartilhamento, que agora a gente vai fazer uma tarefinha. Deixa eu ver, nós temos 18 alunos. Acho que a gente professora, pode... Oi. eu só queria comentar com a senhora mesmo que aquela lista tá só por Deus. Viu? Só por Deus? A gente vai fazer exercício nem dela. Deus na causa tá ajudando ali. Viu? Então, hoje Professora, vocês... sinceramente... Pois não?
expressando minha opinião do fundo do meu coração. Cheguei à conclusão que eu não sirvo para front-end. Por quê? Mas a gente tá pegando bem levinho com o front-end. A parte de CSS, eu concordo com vocês que é muita coisa, a gente não memoriza, tem que ficar pesquisando toda hora. Hoje à tarde eu apanhei para como é que eu mudo a propriedade do botão para ele ficar transparente e ficar com a imagem na tela. Essa imagem aqui, ó, quer ver? Deixa eu Professora, eu compartilhar estou fazendo uma coisa à Lura. Ah, a Lura é muito bom. Meu Deus. Ó, hoje eu apanhei. Deixa eu Cheio de aqui. frufru. Cheio de frufru. Nossa, eles têm uns instrutores excelentes de CSS na Lura, viu? Tá vendo aqui, ó? A gente tem o botão. Aqui é um botão. E em cima do botão tem a imagem. E eu queria que o botão ficasse transparente, como ele ficou, e a imagem. Mas olha, apanhei, hein? Levei 1 hora para achar a propriedade que faz isso aqui. Que é essa propriedade aqui, ó. Quer ver? Opa. Esse aqui, ó. É essa propriedade aqui, ó. Background color. Deixa eu alinhar aqui. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô dizendo qual é a cor que eu quero dar pro botão. Pode ser qualquer cor aqui, tá? Tá preto. Mas o importante é esse ponto aqui, ó, que é o índice de transparência, de opacidade que eu quero dar para ela. Então, eu coloquei 0. Significa que eu não quero nada opaco, ou seja, transparente. Né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, ponto 5. 0.5. Então, save aqui e se eu recarregar, tá vendo que agora dá para ver o botãozinho aqui um pouquinho? Então, essa propriedade me consumiu um tempo danado hoje à tarde, que eu queria mostrar para vocês. Mas Só funciona com RGBA, né, professora? essa Eu aqui tentei, era com hexadecimal e esse não foi dá. meu problema. Eu também estava tentando com hexa, né? Porque todas as outras cores eu usava hexa e não dava certo. Então, assim, tem essas particularidades, né? Que é um pouco complicado. Mas eu acredito que agora na parte de JavaScript aí já está mais acostumado com o que a gente faz, que é a parte de programação, né? If, for, while, array. Então, eu acredito que fica um pouco mais com o que nós estamos habituados. Mas a parte do front-end é costume também, é prática, tá, Juliana? E a gente vai apanhando junto. Deixa eu voltar aqui, ó. Aí voltou a opacidade 0, tá? Bom, deixa eu abrir aqui o código. O código não, a lista. Então, eu deixei aqui para vocês, ó, créditos, dados, tá? É importante. Essa lista não foi montada por mim, ela foi adaptada. Eu reescrevi alguns enunciados que eu achei que estava um pouquinho complicado, mas todo o crédito tem que ser dado a esse professor que gentilmente compartilhou essa lista no site. Então, o crédito está dado. Não sei se vocês já fizeram alguma coisa, mas nós vamos trabalhar no exercício 9. Eu vou dividi-los em grupo e vocês vão começar nesse exercício 9. É o mais difícil? Não, não é o mais difícil, mas é chatinho. Então, a gente vai dividir ele em 2 partes. Prestem atenção, ó. O exercício está dizendo assim: crie um formulário de cadastro de cliente. Então, vocês vão pesquisar lá no Google a tag form, que permite criar um formulário no HTML. O formulário deve conter os campos nome, que é um campo de texto, tá? Uma caixa de texto. É um input, né? Um input cujo type vai ser text, né? Eu vou colocar um texto ali dentro. Depois, nessa primeira fase, não se preocupem com este campo aqui, ó. Esse campo é um botão de rádio, sabe aquele botão redondinho, né? Que ele só serve, eu só consigo escolher uma opção, né? Ele é mutuamente exclusivo. Quer dizer, se eu escolho a opção 1, eu desprezo as demais. Se eu escolho a opção 2, eu desprezo as demais. Nesse caso, ele precisa ser um campo com 2 opções. Um botão para física e um botão para jurídica. Ou seja, esta pessoa que está sendo cadastrada, ela não pode ser física e jurídica ao mesmo tempo. Ou ela é física ou ela é jurídica, tá? Mas neste momento, não se preocupem com esse campo, tá? Pode ignorar nessa primeira parte. Se a pessoa é uma pessoa física, ela tem um CPF. Se ela é jurídica, ela tem um CNPJ. Mas, por enquanto, como a gente vai estar ignorando esse botão de rádio aqui, do tipo da pessoa,
coloquem apenas o CPF, tá? Então, eu quero um campo para o nome da pessoa, um campo para o CPF, um campo para a data de nascimento, endereço, CEP, telefone, e-mail e um botão cadastrar. Então, submit aqui, ó, ele é um input, né, cujo type é submit e ele vai aparecer na forma de um botão para mim. Em cima desse botão tem que estar escrita a palavra cadastrar. Quando eu clicar nesse botão cadastrar, você vai ter que verificar se... Vamos descer aqui, né? Peraí que eu já estou me antecipando. Então, essa parte aqui não precisa fazer por hora, né? Porque o formulário deve ativar o CPF apenas se a pessoa for física, né? E ativar CNPJ se ela for jurídica. Mas, no nosso caso, como a gente não está tratando ainda o tipo da pessoa, pode ignorar esse segundo parágrafo, tá? O campo data de nascimento só deve estar ativo no caso de pessoa física, como a gente vai estar cadastrando uma pessoa física, então tem a data de nascimento, tá? E só pode aceitar número, posso botar uma letra lá no campo data de nascimento, não, tá? Professora, Oi. isso vai ser só no front-end ou vai precisar de alguma coisa no back-end para pegar o... Não, é só aceitar o... front-end, a gente não vai cadastrar efetivamente, entendeu? Ah, então tá suave. A gente só vai catar as informações ali no front-end, validar se o CPF está certo ou não, porque isso dá para ser feito no front-end. E o botão cadastrar, por hora, ele não cadastra nada, porque a gente não tem conexão, a gente não tem banco, a gente não tem nada ainda não, tá? É só a parte do cliente mesmo, tá? E essas validações aqui, entendeu? Por exemplo, o CEP só não pode aceitar letra, né? O CEP é só número. A data de nascimento também só não pode aceitar letra, né? Então, ao clicar no botão cadastrar, deve verificar se o CPF é válido. Então, tem regrinhas, tem uma função que verifica se o seu CPF está certo ou não. Existe essa função pronta na internet, vocês podem procurar, tá? Então, tem que ter uma função escrita em JavaScript. Quando eu clicar no botão cadastrar, ela pega o valor do campo CPF que foi informado para mim e verifica se os números, se os 11 dígitos colocados lá representam um CPF válido ou não, tá? Caso estejam incorretos, mostrar a cor do fundo do campo CPF, sabe? Background color tem que mudar para vermelho e voltar o foco para o campo que está errado e no início da página mostrar a mensagem valor incorreta. Se o valor do CPF estiver certo, cadastro realizado com sucesso. Pode mostrar um alerta na tela para mim, tá? Bom, o que eu tirei desse exercício aqui? Toda a parte relacionada à pessoa jurídica não existe. Então, só tem pessoa física que tem CPF, não tem CNPJ, tá? Que tem esses outros campos de texto aqui, tem essas validações. Então, é isso que vocês vão começar a fazer agora. Tudo bem? Vou dividir. Bem, nós não estamos, não. Beleza. Bem, não estamos, né? Mas vamos ficar, né? Deixa eu ver, tem chat aqui, tem mensagem. Verônica, tá ruim tua internet? Mudou para os dados móveis, se cair é por conta disso, beleza. Depois Isso está lá na lista de exercício, né, professor? Isso, Isso, tá na lista de exercício. Exercício número 9. Tá? Okay. Exercício número 9. Agora, vamos lá. Quem é que vai fazer trabalho com quem, hein? Deixa eu ver, a gente tem 15 alunos. Vamos fazer grupos de 3, de 4? 4 seria bom, porque já casaria com o meu grupo que está fazendo. Isso. Tá bom, então deixa eu ver. Gente, eu vou tentar fazer uma experiência aqui que eu nunca fiz, tá? Vou até dar um pause aqui na gravação.